esse é o seminário sobre experiências espirituais do programa de pós-graduação em filosofia, dia 30 de março. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o texto que eu estou escrevendo, né? Então, a ideia para esse texto surgiu depois de eu ler o trabalho, o artigo de Agnaldo Portugal que eu indiquei para vocês no início do semestre. Lembram que é um artigo que fala do Bertrand Russell e que eu cito no início do meu trabalho. E então isso me levou a ler novamente o texto aquele do Russell, porque eu não sou cristão. E uma coisa que me chamou a atenção lendo o texto do Russell é que ele escreveu aquilo num ambiente diferente do nosso, né? E eu fiquei me perguntando se eu fosse responder ao Russell, o que eu diria, né? já que eu sou cristão, já que eu me considero cristão, por que eu diria para o Russell? Por que eu sou cristão, né? E isso me chamou a atenção porque o que me chamou a atenção, assim, inicialmente foi o fato do Russell viver num ambiente cultural diferente ao nosso, porque hoje em dia eu acho a maioria, as pessoas que são ateias ou agnósticas, em geral, não se sentem assim inclinadas ou mesmo motivadas, ou não sentem necessidade de justificar o seu ateísmo e o seu agnosticismo. Hoje em dia é o contrário. São as pessoas que são religiosas, pelo menos no nosso ambiente acadêmico, que se sentem assim meio que compelidas a buscar uma justificação para a sua religiosidade. Então, boa parte das pessoas que são religiosas hoje em dia na filosofia acabam migrando, fazendo um pouco de filosofia da religião. Né? E eu acho que no passado era o contrário, não tinha isso, né? Porque o ambiente cultural até o início do século XX era predominantemente cristão no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também. Então, então aconteceu assim uma evolução da discussão sobre a religiosidade no século XX e muitos enfim, vários filósofos assim se contrapuseram então ao Russell, e vários outros filósofos ateus apresentaram novos argumentos. Mas eu noto que houve uma evolução nos argumentos ateístas, né? Então, o Russell, no início do século XX, estava dizendo por que eu não sou cristão. E os filósofos ateus que a gente encontra mais recentemente, eles não estão, digamos assim, defendendo o seu ateísmo, mas atacando o teísmo, né? Então, esse livro do Mack, por exemplo, que eu mencionei para vocês agora há pouco, O Milagre do Teísmo, é um exemplo disso. Ele não está defendendo o ateísmo, ele está mostrando como o teísmo, as várias formas de teísmo são insustentáveis. Então, é um movimento não de defesa, mas de ataque, vocês entendem, argumentativamente. E então é como se aconteceu uma reviravolta ao longo do século XX, que foi que eu descrevo ali no artigo como uma espécie de alteração, né, do ônus da prova. O ônus da prova hoje em dia está no colo dos religiosos e não mais dos ateus e agnósticos como estava no início do século XX. Essa, pelo menos, é a minha impressão, tá? Não sei se vocês concordam com isso, eu gostaria depois de ouvir vocês a respeito disso. Mas, de qualquer maneira, dentro dos... o texto do Russell provocou uma reação por parte de filósofos que são religiosos, e essa reação foi basicamente de dois tipos. Houve um grupo importante de filósofos que inspirados nos escritos de Wittgenstein, passaram a sustentar que os enunciados da religião eles são sui generis, eles não podem ser avaliados da mesma maneira que os enunciados de conhecimento científico, de conhecimento empírico que a gente tem. Então, quando uma pessoa diz que acredita em Deus, ou que tem fé em Deus, ou que sabe que Deus existe, esses enunciados, os Wittgensteinianos passaram a dizer, eles não podem, eles pertencem a um jogo de linguagem própria,
em que as palavras crer, saber, têm significado diferente do que essas palavras têm quando usadas em contextos empíricos ou científicos. Então, a gente não pode usar, eles sustentaram, os mesmos critérios de avaliação, de aceitabilidade que a gente usa nas ciências, ou nos conhecimentos empíricos, para avaliar se os conhecimentos científicos, se os enunciados religiosos, que pretendem ser enunciados assim de conhecimento, são verdadeiros ou falsos, ou aceitáveis e inaceitáveis. Então, porque o significado deles é diferente, tá? Então, isso foi uma maneira de preservar, digamos assim, a racionalidade ou a aceitabilidade dos enunciados religiosos. Foi dizendo que o tipo de racionalidade que está em jogo ali é diferente do tipo de racionalidade que está em jogo quando a gente faz ciência, ou, enfim, quando a gente faz enunciados, profere enunciados de conhecimento empírico, né, comuns cotidianamente. Então, esse foi um tipo de resposta. Um segundo tipo de resposta foi a de filósofos que aceitaram os desafios colocados por Russell e outros nos termos em que ele os apresentou. Que o desafio apresentado por Russell e outros é o seguinte: olha, esses enunciados, as pretensas assim, provas da existência de Deus quando são provas lógicas, elas não são válidas, e quando os argumentos são empíricos, eles são insuficientes. Então, se nós formos avaliar os enunciados que pretendem ser de conhecimentos religiosos sobre Deus, ou sobre anjos, ou sobre espíritos, ou o que quer que seja, esses enunciados, quando pretendem ser de conhecimentos, eles são são insustentáveis. Eles não satisfazem os critérios de racionalidade científica e empírica que nós todos aceitamos hoje, quando estamos falando da natureza, do mundo, da realidade. Então, esses filósofos procuraram, alguns filósofos aceitaram esse desafio, tal como ele foi colocado por Russell, ao contrário dos Wittgensteinianos. Os Wittgensteinianos disseram assim: não, Russell, tu não entendeu os enunciados religiosos. Porque quando um religioso anuncia que ele sabe, ou que ele crê, ele está usando essas palavras de uma maneira diferente. E houve filósofos que aceitaram o desafio de Russell, dizendo: não, mesmo se a gente... eles não estão usando num sentido diferente, e eu vou mostrar para ti, Russell, e para os outros, que mesmo quando a gente usa os critérios mais exigentes assim, da ciência e da lógica, a gente pode afirmar que Deus existe, ou enfim, sustentar pelo menos alguns dos enunciados religiosos mais fundamentais. E foi isso o que o William Alston e o Richard Swinburne, entre outros, procuraram fazer. Então, eles procuraram desenvolver argumentos de tipo empírico, indutivos, baseados na experiência religiosa. Então, eles procuraram mostrar que, da mesma maneira que nós, na ciência, a gente procede indutivamente, né, busca, assim, faz inferências da melhor explicação, qual é a explicação que parece mais plausível, que melhor explica o que nós observamos no mundo. Se a gente leva em consideração não apenas as observações empíricas, mas também as experiências espirituais que algumas pessoas têm, então eles dizem: nós temos boas razões para aceitar também os enunciados, ou pelo menos alguns dos enunciados religiosos. Tá? Então, esses filósofos são filósofos que, digamos assim, mataram no peito, né? O desafio, o Russell faz um desafio e eles, não, os Wittgenstein dizem: não, tu não sabe do que tu está falando, esse aqui é outro assunto, não entendeu bem os enunciados religiosos, e esses filósofos dizem: não, tu entendeu o que eles falaram, mas tu está enganado. Então, eles aceitam o desafio posto por Russell e por outros nos termos em que ele se coloca. E então essas foram duas grandes assim linhas, né, de argumentação que foram desenvolvidas ao longo do século XX. E claro, tem outras linhas de argumentação que dizem respeito assim a enunciados morais, a enunciados assim a práticas institucionais, a práticas religiosas,
Então eu estou deixando esses outros aspectos de lado, estou me concentrando apenas naqueles enunciados, digamos assim, na parte metafísica, né, da religião, a parte assim que diz respeito ao conhecimento, ao mundo como ele é, como a realidade, enfim, enunciados que pretendem descrever a realidade. E eu procurei apresentar então uma terceira via, tá? Porque eu acho que tanto os wittgensteinianos quanto os filósofos analíticos da religião, esses mais recentes, eles estão corretos, mas apenas em parte, são parcialmente corretos, parcialmente incorretos, eu penso, né? Porque, em parte, eu acho que os wittgensteinianos têm razão em dizer que esses enunciados religiosos são sui generis, né? Tem uma coisa diferente ali, que o domínio esse os objetos que se apresentam às experiências religiosas são muito diferentes dos objetos que se apresentam para a nossa experiência comum. E isso para mim fica evidente no fato de que há sempre algo misterioso, né? Todas as religiões dizem isso. Todas as religiões dizem, olha, existe um aspecto da realidade que é espiritual, que é de outro mundo, enfim, que a gente não tem como, que é invisível, como o William James diz, e que não tem como ser apreendido por meio de experiências comuns. E ele é parcialmente incompreensível também, tá? Então isso é um elemento comum de todas as religiões têm isso, né? Todas elas dizem isso, que existem aspectos do mundo, aspectos da realidade que a gente não tem como apreender por meio das experiências sensoriais comuns. E que esse outro aspecto que a gente apreende por meio das experiências religiosas é o aspecto mais importante, é o que dá sentido à vida, mas ele é em parte misterioso, ele é em parte incognoscível, ele é conhecido apenas de indireta. E se a gente for tentar descrever ele na nossa linguagem cotidiana, a gente não vai conseguir descrever direito, enfim, a gente só vai conseguir descrever metaforicamente. Então, eu penso que em parte, então, os wittgensteinianos estão certos nisso, né? Mas eu penso também que isso não faz com que o domínio esse da religiosidade fique completamente excluído de qualquer possibilidade de investigação empírica. Então, eu penso que nós podemos também usar uma investigação empírica, científica, para estudar indiretamente o conteúdo desses enunciados religiosos que se apresenta para as pessoas nas experiências religiosas. Então, eu penso que os outros filósofos analíticos da religião, o Alstom, o Swinburne e outros, né, o Plantinga também pode ser colocado nesse grupo, embora ele não se baseie, os argumentos dele não se baseiem tanto em experiências espirituais, mas ele também busca uma justificação racional, né, científica, digamos assim, ou lógica para a crença em Deus. Eu penso que eles em parte têm razão de que isso é possível, mas eu penso que o modo direto que eles buscaram fazer isso me parece inadequado porque desconsidera isso que é propriamente religioso e espiritual no discurso e nas experiências religiosas e espirituais, que é esse elemento misterioso que diz respeito a um estado de consciência, um estado mental que é diferente do estado comum em que a gente conduz as investigações empíricas e científicas. Então, eu penso que tanto os wittgensteinianos quanto os filósofos analíticos da religião recentes, eles estão parcialmente corretos e parcialmente equivocados. Então, nesse trabalho que eu estou fazendo, eu procuro apresentar uma terceira via. Então, só que isso é um trabalho que tá sendo para mim um desafio, né? Porque eu vejo assim que não é tão fácil assim quanto eu pensei que poderia ser. Então, mas a estratégia geral do argumento é o seguinte: consiste em mostrar que a discussão da existência de Deus, ou dessa realidade espiritual, ou como a gente queira chamar, quando ela é feita de maneira direta, como faz o Swinburne, né, por meio de argumentos assim indutivos, ou o Alstom, ou o Plantinga, por meio de argumentos assim mais lógicos,
Eu acho que eles intelectualizam demais a discussão. Então, quando tu tenta apresentar um argumento direto para a realidade disso que é descrito por alguns enunciados religiosos, se tu apresenta um argumento direto, tu tem que definir os teus termos. Então, por exemplo, tu tem que ter uma definição de Deus. Tu não pode apresentar um argumento, digamos assim, empírico, científico ou lógico, se tu não tem bem definido o que é que tu está demonstrando, né? Isso é parte do jogo científico, né? A linguagem da ciência, a linguagem da lógica, mesmo a linguagem da filosofia, exige que o vocabulário seja bem definido, bem delimitado. E justamente isso é o que não parece ser possível fazer no discurso científico, né? No discurso religioso. Porque o discurso religioso, um dos elementos centrais do discurso religioso é que tem algo ali que se apresenta à mente das pessoas e que não tem como ser definido, que é precisamente misterioso, tá? E às vezes inefável. Então, eu penso que essas intelectualizações, mesmo que essas provas diretas, né, ou esses argumentos diretos em favor da realidade, da dimensão espiritual do mundo, se eles forem bem-sucedidos, o que eles vão estar demonstrando não é exatamente o que as pessoas experimentam quando têm experiências religiosas. Então, né? Por outro lado, eu penso que se a gente aceita os argumentos, a análise Wittgensteiniana, né, de que esse é um jogo de linguagem, o jogo de linguagem do discurso religioso é diferente do jogo de linguagem das ciências, ou jogo de linguagem do senso comum e assim por diante, o que a gente tem acaba com que isso fica excessivamente insulado, né? E eu penso que esses discursos todos eles estão interrelacionados e nada impede que a gente faça uma investigação empírica, científica indireta da realidade desses domínios espirituais. Então, ao longo aqui do semestre, a gente viu alguns indícios disso, né? O que seria o que poderia ser uma investigação indireta da realidade disso que se apresenta para as pessoas nas experiências espirituais. E essa é a parte ali que está mais deficiente no trabalho, que é a terceira parte, porque, enfim, eu teria que apresentar assim, mais em detalhes, tem uma consideração ali sobre as perspectivas diferentes, né, em que esses fenômenos diferentes podem ser estudados, que está faltando ali. Mas, assim, empiricamente, a gente sabe que existe essa variedade de experiências religiosas, que as experiências religiosas, embora variadas, elas têm tipos que são recorrentes, né? Então, quando a gente tem tipos recorrentes, esse é um indicador de que o fenômeno ali não é um mero produto de circunstâncias locais e culturais, não é uma construção social, como às vezes as pessoas dizem, né? Cultural, mas que há fatores assim que são mais básicos assim que podem dizer respeito à realidade como ela é ou o modo como como a nossa mente funciona. Então esse é o primeiro elemento. Então isso é algo que vale para qualquer investigação científica, né? Quando a gente encontra um fenômeno na natureza que se repete em circunstâncias muito diversas, em épocas muito diversas, isso indica ali alguma coisa que é regular, que talvez haja um indício de que há por trás daquele fenômeno alguma lei da natureza, e não uma mera circunstância particular, local e arbitrária, enfim, passageira, contingente. Em segundo lugar, a gente tem aquelas considerações do Ian McGilchrist sobre o funcionamento do nosso cérebro e os tipos de experiência que a gente tem, né? Então a gente tem experiências assim que são mais focadas, mais abstratas, mais descontextualizadas, mais pontuais, e que são as que a gente tipicamente usa quando está fazendo, por exemplo, ciência, filosofia. E há aquelas outras experiências em que a nossa atenção se volta para um mundo maior, desconhecido, em que a gente se situa pessoalmente num ambiente mais geral, mais global, e presta atenção nisso que é desconhecido para nós
no ambiente em que a gente se encontra. Então, esse é o tipo de atenção que a gente usa, por exemplo, quando está escutando música, quando está num ambiente social desconhecido, quando está caminhando na natureza. Então, nossa mente tem essas duas maneiras de funcionar, né? Então, isso, de novo, mostra que sugere, né, que as experiências espirituais, que a gente tem uma predisposição para ter esse tipo de experiência espiritual, então, e que isso, e como isso é muito, assim, e como isso foi selecionado biologicamente, isso deve servir a alguma função, que não é meramente, assim, circunstancial, né? Em terceiro lugar, a gente tem esses textos essas análises recentes sobre a evolução da mente humana, né? Então, em particular, o texto do Michael Tomasello, as análises do Michael Tomasello, que mostram assim que a gente tem níveis de intencionalidade, né? E que uma característica da nossa mente é a capacidade de ver as coisas em perspectiva. Então, nós conseguimos né, uma característica assim, central e distintiva, única da nossa mente é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de fazer uma distinção entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo, de ver as coisas da perspectiva das regras abstratas do grupo e não da minha perspectiva particular ou da tua perspectiva particular. Então, né, isso é um traço assim central da nossa mente. O Thomas Ell tem uma teoria sobre o que pode ter levado à seleção biológica dessas capacidades, né? Ele acha que foi a pressão seletiva para a cooperação. Para a gente ter o tipo de cooperação social que a gente precisa ser capaz de imaginar o que as outras pessoas estão pensando, qual é o ponto de vista delas, o que elas estão vendo, quais são as crenças delas. E a gente também tem que ser capaz de ver as coisas independente do ponto de vista de qualquer um. A gente tem que ver as coisas, o que seria do interesse não meu pessoal, ou teu pessoal, ou nosso, de nós dois, mas do grupo como um todo ao qual a gente pertence, ou da nação como um todo. Então a gente tem perspectivas que são pessoais. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de ver as coisas do ponto de vista individual, que é algo que é compartilhado por todos os mamíferos, ou quase todos. A gente tem a capacidade também de ver as coisas do ponto de vista assim do outro, né, de um outro indivíduo. A gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, e a gente tem a capacidade de ver as coisas de maneira transcendente do ponto de vista do grupo. Então a gente tem uma capacidade mental para perceber as coisas perspectivamente. Então, uma vez que nós não temos uma única perspectiva. Um ponto importante que eu depreendo desses três elementos aí é que a gente não tem uma perspectiva única sobre a realidade, né? A gente tem várias perspectivas. E essas perspectivas, cada uma tem a sua função e tem critérios internos próprios do que é mais importante, do que é real e do que não é real. Então, da mesma maneira que nós somos capazes, por exemplo, de avaliar digamos assim, uma obra de arte, a gente pode descrever uma obra de arte do ponto de vista estritamente físico, né? Então a gente descreve as propriedades, faz uma descrição puramente física de um objeto e não usa nenhum vocabulário estético para descrever aquele objeto. Por outro lado, a gente pode fazer uma avaliação estética de uma obra de arte. Então são perspectivas diferentes. E eu penso que elas podem servir elas servem, né, a funções diferentes. Não é que a descrição física de uma obra de arte esteja errada. Do ponto de vista físico, ela está correta, mas do ponto de vista estético, ela é irrelevante. Da mesma maneira, do ponto de vista estético, a descrição física é irrelevante, porque ela não diz nada sobre o valor estético de uma obra. Eu penso que o mesmo se aplica para as experiências espirituais. Existe um tipo de perspectiva que é a perspectiva que é propriamente espiritual. E nós temos assim uma predisposição para ver as coisas dessa maneira, né? Então a gente
tanto a gente tem a predisposição, que esse é um fenômeno, né, a gente viu esse fenômeno universal, quase universal. A maior parte das pessoas tem isso em algum grau, em algum momento das suas vidas, e não há nenhuma cultura que não contenha registros disso, acontecendo sistematicamente, e é ao redor dessas experiências que as religiões tendem a se organizar. Quer dizer, nas escrituras religiosas, esse é sempre o elemento mais destacado, é a percepção, a apresentação deste aspecto da realidade que não se apresenta para nós cotidianamente. Então a gente tem assim aspectos diferentes da realidade que se apresentam para nós em estados mentais, em situações diferentes. E quando uma pessoa faz uma generalização, né, do tipo as que o Russell faz, ou enfim, as que alguns ateus fazem, ou às vezes se faz na ciência, do tipo assim, não, só existe a realidade física, ou só existe a realidade assim, sabe? Essa pessoa, esse é uma posição, eu penso, que desconsidera essa pluralidade de perspectivas e elege uma como sendo absoluta. Mas eu acho que essa é uma tese que ela própria não é científica, né? E a gente não tem nenhuma razão para achar que, que só haja um tipo de... não tem nenhuma razão científica para adotar um critério único de realidade, digamos assim. Eu acho que, ao contrário, se a gente for estudar esses fatores aí que a gente está vendo aqui da antropologia, das religiões, e da antropologia em geral, né? Da psiquiatria e da evolução, das teorias evolutivas da mente humana, a gente tem razões para considerar, ao contrário, a possibilidade de diversas perspectivas. Há outros argumentos que vão nesse mesmo sentido também, né? Que aqueles de vocês que fizeram o seminário do semestre passado comigo viram, né? Que a gente tem também isso no interior das ciências. A gente tem perspectivas diferentes no interior das ciências, a gente tem perspectivas diferentes no interior da moralidade, no interior da estética e assim por diante. Então, isso é um fenômeno, assim, geral. Então, eu penso que uma descrição adequada da mente humana, dos fenômenos humanos e daquilo que nós sabemos sobre a realidade da qual a mente humana faz parte, nos levaria, sugere, né, justamente o contrário. Que não há um critério, digamos assim, único de realidade, mas há vários critérios de realidade. Então, essa é a conclusão, né, que eu fico tentado, mas essa é a parte assim, que está menos amadurecida para mim, sobre como concluir, né, esse trabalho. Eu poderia concluir com uma espécie assim, de desenvolvendo um conceito, digamos, perspectivista de verdade e de realidade. Né? Então, eu tenho verdade e realidade sobre essa perspectiva, verdade e realidade sobre aquela outra perspectiva, mas eu teria que ver como evitar assim, um relativismo excessivo. Né? Eu acho que isso implica um certo relativismo, mas ele tem de ser contido para não gerar assim, incoerências e contradições, não virar um trivial, né? Em que eu aceito qualquer perspectiva e basta alguém apresentar uma nova perspectiva e está tudo bem. Então eu teria que encontrar uma maneira de descrever isso, de apresentar de tal maneira que fosse sustentável. Por outro lado, então, eu penso que se isso for possível, né, se eu conseguir fazer isso, então eu posso satisfazer tanto as preocupações assim wittgensteinianas de considerar que de fato tem algo sui generis aqui que se apresenta nas experiências espirituais, mas ao mesmo tempo satisfazer as considerações desses filósofos analíticos da religião mais recente que querem sustentar que isso não é uma mera fantasia subjetiva, mas que é real também. Então esse é o trabalho que eu estou elaborando e que eu enviei para vocês. E eu gostaria agora de ouvir o que vocês pensam, e sobretudo se tem assim críticas ou comentários. Então eu passo a palavra para vocês. Sim, quem é que queria falar? Bom, já que ninguém se prontificou, eu começo aqui, né? A falar.
Só duas coisas antes ali que eu fui anotando enquanto foi falando. Duas coisas antes de entrar na parte mais complexa, que é o final, né? Tu fez uma pergunta direta pra gente, né? De se a gente tinha o mesmo sentimento que tu, de que hoje em dia quem tá com o ônus da prova seriam os teístas. Uhum. Eu não vejo assim. Eu acho que quem tá com o ônus da prova é quem tá querendo propor alguma coisa. Seja ateu, seja teísta. Tanto que aí tu cita o caso de que no nosso ambiente acadêmico, a maioria são os ateus e agnósticos. Uhum. Mas a maioria, por aquele mesmo estudo que tu falou no teu texto, do Bourget e do Chalmers, eles mostram que na filosofia da religião, no campo específico da filosofia da religião, a maioria é ateísta. A maioria esmagadora é ateísta. Sim, mas é porque, entende, as pessoas ficam. Eu acho que isso confirma, porque as pessoas acabam migrando, que nem eu fiz, né? Eu acabei migrando, eu não era da filosofia da religião, fazia filosofia da ciência, fazia filosofia da linguagem. Mas eu me tornei religioso, eu não era antes, eu era ateu. Eu me tornei Uhum. religioso. E aí agora eu me sinto obrigado, quer dizer, talvez seja uma coisa minha, né? Tu tem razão, Vinícius. Não, isso é interessante. Não, Talvez eu esteja projetando uma coisa minha no ambiente em que eu me eu, encontro, né? Porque eu, a minha experiência foi essa. A minha experiência, assim, não, eu me senti meio que compelido a me justificar. E às vezes eu falava assim que eu era religioso para algumas pessoas, e as pessoas meio que torciam o nariz, né? Então parece que eu tenho que justificar, tenho que dizer alguma coisa. Eu não posso simplesmente dizer não, isso é a minha opção pessoal e porque para mim não é uma coisa assim que nem ser gremista ou colorado, entendeu? Que eu não preciso justificar, né? Eu sou gremista porque eu sou o não. colorado, né? Uhum. Não, mas claro, aí tu põe a ideia de que no contexto acadêmico é onde tu precisaria ter uma resposta, mas eu acho que para qualquer assunto, quando tu propõe algo, tu acaba tendo que justificar no contexto acadêmico. Então não é algo só nessa perspectiva do debate existência e inexistência de Deus. Mas é que eu não vejo nenhum ateu ou agnóstico se justificando. Esse é que me chama a atenção. Não é que nem na época do Russell. O Russell foi lá e escreveu aquilo. O Carnap escreveu. Enfim, vários ali. O Freud escreveu. E hoje em dia, a maior parte das pessoas são acadêmicos, né? Sobretudo nas áreas humanas, são ateus e agnósticos, mas eles não dizem nada. Quando eles dizem é para atacar as religiões, que nem o Richard Dawkins, ou Sam Harris, ou o Mack Uhum. mesmo, né? Os argumentos são no sentido não de defender o seu ateísmo, mas de atacar a religião. Sim. Eu posso falar bom, vou fazer minha autobiografia também, então. A minha motivação, uma das motivações, né, inicial para entrar na filosofia foi justamente o debate existência e inexistência de Deus. Foi quando eu comecei a me interessar mais por filosofia. Então, é um assunto que eu comecei no curso de graduação falando bastante sobre isso. Acabei abandonando, porque acabei me interessando em outros assuntos. Aliás, eu já me interessava em outros assuntos também, né? Mas aí acabei tirando o foco da existência e inexistência de Deus e acabei focando em outros assuntos, como epistemologia, filosofia da ciência. E agora o Rogério me deu a oportunidade de voltar para esse tipo de assunto. Ah, Então, tá ferrado, Vinícius. então muito da literatura do que eu sei envolve esse assunto de inexistência e existência de Deus. E na literatura específica eu vejo bastante os ateus justificando a inexistência de Deus e não só atacando os argumentos. Por exemplo, o problema do mal, o Sim, pluralismo mas religioso. o problema do mal é um desafio para quem é religioso, né? É um desafio clássico. Sim, mas aí. Não é um desafio pro o ateu não tem nenhum problema com isso. Não, mas o que eu entendi do que tu estava dizendo é que os ateus não fornecem razões para serem ateus, eles só são mais negativos, eles só contra-atacam argumentos religiosos. Aí eu tô querendo dizer que, na verdade, eles têm, por exemplo, o problema do mal. E tem a diversidade religiosa também, que já que várias religiões estão dizendo coisas diferentes, então isso quer dizer que eles estão dizendo nada. Tá, mas deixa eu te perguntar, então, tu acha que não houve uma mudança no ambiente cultural? Isso que eu falei ali, da mudança da época do Russell para agora, tu acha que não aconteceu, então? Não, eu acho que aconteceu, mas não no sentido de ônus da prova. Eu acho que é mais de
agora tá mais comum ser ateu do que não. Agora as pessoas Sim. não torcem o nariz quando a pessoa é ateu. Aliás, torcem ainda, né? Torcem um pouco ainda. Na universidade, não. Não. Na universidade não, tá, claro. A gente tem que deixar claro qual que é o contexto que a gente tá falando. Cara, se tu tá numa Mas paróquia... na universidade não tem menos essa torção de nariz, hein? Não, é o contrário, eu acho que é o contrário. Na universidade, assim, as pessoas torcem o nariz se tu disser que tu é católico, se tu é Uhum. evangélico. Aí sim, Sim. é mais, se tu for ali no departamento de ciências sociais, é mais aceitável tu ser um bandista, ou enfim, do que ser evangélico. Com certeza. Sim. Uhum. Ninguém vai torcer. Se tu disser que tu é um bandista, você não, que legal, interessante, né? Interessante. Uhum. Vamos estudar, sempre me interessei por esse assunto. Agora, se tu Uhum. disser que é evangélico, os evangélicos são estudados pelos sociólogos, mas acho que não tem nenhum ali é evangélico. Uhum. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu acho que no ambiente acadêmico, acho que tá. Então, eu acabo concordando contigo de que tem essa torção de nariz mais pro religioso do que pro ateu no ambiente acadêmico. Pois é, tu sabe que eu escrevi aquilo ali, mas eu não tenho muita certeza, viu, Vinícius? Uhum. Porque, de fato, Mas pode ser que seja uma projeção minha, da minha Uhum. experiência. A minha experiência foi essa, mas eu não sei se isso é verdade, não sei se... Tem, mas em termos de ônus da prova, tá com quem tá querendo afirmar alguma coisa, seja o ateu, seja o teísta. Em termos mais filosóficos, assim, não do que tá acontecendo de fato sociologicamente, né? O que eu quero dizer, em minha termos de ônus da impressão prova, a minha quem tem que impressão provar alguma coisa. Pode é falar. que o tom do argumento, dos argumentos ateus mudou, né? O tom, assim... Então, tu tem essas sociedades, assim, céticas ou de ateus mais recentes, elas são bem mais combativas, assim, elas querem, digamos assim, que nem aqueles mythbusters, né? Uhum. A religião é um mito. Eles não estão só defendendo o ateísmo, eles estão tentando desmontar. A religião é uma É o farsa. antiteísmo, né? É o antiteísmo, exatamente. É um antiteísmo. É Em um vez de ser antiteísmo. só argumentos contra. Mas eu acho que tem, e isso foi motivado, né, pelos os cavaleiros aí os 4 cavaleiros do ateísmo, o Mas Dennett, não é o só eles, Hitchens. isso não foi só eles. Isso tem no Mac também, tem Mas naqueles tão céticos mais fervoroso assim tradicionais. quanto eles, que nem o Dawkins falava que a religião era o fruto de todo o mal que existia no mundo. O Russell já dizia isso, né? O Russell dizia, a base de toda religião, bom, a base da religião é o medo. Uhum. Essa é a tese do Russell. O fundamento da religião é o medo. Uhum. E eu quero sustentar aqui que não, que o fundamento da religião são as experiências religiosas. Sim. Agora esqueci o que eu ia falar. Não, mas quando eu vejo o debate. Acho que tá surgindo um movimento contrário, tá? Tá surgindo um movimento de ser menos fervoroso e levar mais a sério os argumentos teístas. Já que Sim, teve esse movimento aí dos 4 cavaleiros, aí, do Dennett, do Hitchens, do Harris e do Dennett, Hitchens, Harris e Dawkins. Tá tendo um movimento contrário, assim, pelo menos nos Estados Unidos. Tá surgindo muito. Bom, né, falando contextualizando aqui pro mundo da internet, tá tendo bastante debate na internet agora, voltando, né, de novo, só que de uma maneira bem mais relaxada, no sentido de não ser fervoroso, de sempre levar a sério os argumentos teístas, não ser tão desdenhoso como se era antes. Tanto academicamente quanto... Aliás, acho que academicamente sempre se manteve respeitoso. Tirando o Dawkins, né? O Dawkins e Harris, eu não conto eles como acadêmico, conto mais como figuras públicas, vamos dizer assim. sim. Então, É, no debate acadêmico, eu acho que sempre se manteve esse respeito aí. Então, com ateus como Quentin Smith, como Graham Hoppe, eu fechei o microfone aqui em vez de abrir o chat. O Graham Hoppe, o Quentin Smith, que mais?
Para não esquecer dos ateus. O Evan Feios, que é o que eu estou citando também ali, que eu vou citar no trabalho. Então, acho que academicamente sempre teve esse respeito entre os ateus e os teístas. Sim, não, Tá, vou acho que passar a sim. palavra para os próximos aí, para não Tá, monopolizar a conversa. tá bom. Vamos ver quem é que levantou a mão primeiro. Wilton e Alexandre. Pode ser eu? Uhum. Eu teria mais perguntas, Rogério, sobre o texto do que alguma observação. Então, assim, quando você fala, né, que tem algo... Eu gosto muito dessa ideia de... Só uma observação, então, inicial. Dessa terceira via entre essa questão do Wittgenstein, de que é uma interpretação realmente diferente em ponto, isso me lembra até Spinoza, né? Enfim, e essa tentativa de compreensão, mesmo que, enfim, não se consiga o êxito. Mas quando você fala assim de que há algo que não será definido ou inefável, é a experiência em si, a experiência espiritual, algum componente da experiência espiritual, que é a área que enfim, eu estou pensando e estou me dedicando, né? O que é esse algo inefável? Ou é objeto da experiência religiosa? E eu acho que eu já te faço a segunda pergunta, né? Então, sim, dentro dessa ideia, eu acho que é diferente, sem dúvida, falar de maneira mais simples, né? A experiência religiosa, a descrição, há uma diferença, mas a tentativa, até eu como psiquiatra, psicanalista, de entender essa experiência espiritual, né? E quando você traz, e sim por diversas perspectivas, então, do indivíduo, do grupo social, da própria religião, e eu gostei muito quando você falou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, para que não seja um relativismo, esse conceito de perspectiva tem que ser contido. O que você pensa? Eu tenho encontrado isso no meu pensamento também, assim, o que seria esse ser contido para que não se caia de que, ok, tudo é aceitável, enfim. São perguntas, tá? E lendo o teu texto e agora te ouvindo, ficaram mais claras essas questões que eu pensei. Obrigado. Não, eu que te agradeço, Wilton. Então, sobre experiências, bom, uma coisa são as experiências espirituais religiosas, outra coisa são os enunciados sobre as experiências espirituais religiosas, né? Então a gente tem as pessoas têm experiências e depois elas descrevem aquilo, mas essa descrição ela é feita num estado de consciência comum, geralmente, né? A pessoa está se lembrando e tal, e aí ela tem que falar em português aquilo que ela, que ela experimentou, então ela usa metáforas, usa palavras que são usualmente se referem a objetos comuns, visíveis, familiares, né? Então tem esse problema da linguagem. E todos os relatos assim de experiências, sobretudo as experiências místicas, têm esse componente, né? Qualquer um dos relatos eles sempre começam com essa advertência. Olha, o que eu vou falar agora não foi bem assim. Né? Eu vou tentar usar as palavras, mas as palavras são inadequadas para descrever isso que eu de fato experimentei. Mas isso não é uma. Quer dizer, tem um aspecto disso que é conhecido também nas experiências comuns. Então, por exemplo, se eu como uma fruta que eu nunca comi antes, né? E aí eu descrevo o gosto dessa fruta para outra pessoa que também nunca comeu, eu vou ter que usar palavras e vou ter que associar o gosto dessa fruta ao gosto de outras frutas que a outra pessoa já experimentou. Então, o gosto mesmo da fruta, né, se eu como uma jaca, como é que eu vou dizer qual é o gosto de uma jaca com palavras? As palavras não têm como fornecer o gosto da comida, né? Elas só podem, no melhor das hipóteses, elas podem associar aquele gosto a outros gostos já experimentados pela pessoa.
Então, o entendimento disso que eu estou dizendo vai depender das experiências que a outra pessoa já teve também, né? Então, esse problema da inefabilidade, ele não acontece só no domínio espiritual, ele é um fenômeno comum para as experiências em geral. As experiências em geral são inefáveis, ou tem aspectos dela, os aspectos qualitativos das nossas experiências são sempre inefáveis, né? Então, mas além disso, né, além desse problema geral que existe com a inefabilidade das experiências, do aspecto qualitativo das experiências, não sei se vocês entendem, né, o que eu quero dizer com aspecto qualitativo. Por exemplo, assim, se eu digo para vocês aqui que tem 2 canetas sobre a mesa, não tem muita dúvida com relação ao número, né? Agora, se eu digo que a cor da caneta é assim, assado, e que eu estou vendo as coisas assim, a experiência que eu estou tendo da cor da caneta, quando eu vejo a cor da caneta, isso eu não tenho como transmitir por meio de palavras se a pessoa nunca viu nenhuma cor parecida, se a pessoa é cega de nascença, por exemplo, né? Ela pode até entender a palavra, mas ela não consegue associar aquilo a nenhuma experiência que ela já teve. Então tem esse problema da inefabilidade com as experiências, com o aspecto qualitativo das experiências em geral. Mas com as experiências espirituais e tem um elemento adicional, que é o fato de que essas experiências acontecem num estado de consciência que é diferente do ordinário, né? Então, para tu ter essas experiências espirituais, tu tem que estar num estado em que a tua mente está funcionando de maneira diferente de como ela funciona quando tu está falando sobre aquelas experiências. E o James descreve isso em termos da função do sim, né? A função do sim está ativa. O McGill, então, quando a gente está tendo experiência espiritual, a função do sim predomina, então a gente vê as coisas como interconectadas, como harmônicas, ou como estando num certo lugar, ou como sendo significativas, ou como tendo sentido. E quando a gente está nos estados assim de consciência comuns, são os limites, a função do não, os problemas, as desconexões, as discriminações, as distinções os defeitos é que se apresentam para nós em primeiro plano. A mesma coisa, o McGilchrist fala desse mesmo fenômeno, e associando, só que em termos agora dos hemisférios cerebrais, né? Então tem esse problema adicional, né? Que além de eu estar falando de alguma coisa que é uma experiência subjetiva, do aspecto qualitativo de uma experiência subjetiva, e que eu já não tenho como descrever por meio de palavras apenas, tem esse fator adicional, que é o de que eu só tenho essas experiências quando eu estou num estado diferente de mental extraordinário. Então é duplamente difícil, né, para descrever essas experiências. Mas a gente sabe, assim, empiricamente, cientificamente, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que as pessoas têm experiências desse tipo. E a gente sabe também, pela psiquiatria, pela psicologia dos últimos 40, 50 anos, que essas experiências não são, ou nem sempre são patológicas, né? Nem sempre elas estão associadas a alucinações, a psicoses, enfim, coisas assim, que elas podem acontecer em pessoas perfeitamente saudáveis e equilibradas, certo? Então, a gente tem aí um indício de que não é um mero subproduto, digamos assim, de um mau funcionamento da mente ou do cérebro. Então, então a questão que fica, né, é se essas experiências elas nos mostram algo que a gente não tem como deixar de perceber, porque a nossa mente funciona de um certo jeito, ou se tem algo ali fora da nossa mente que a gente está apreendendo, né? Então essa é uma questão assim, aí eu acho difícil de responder se é que ela pode ser respondida, né? Porque digamos que a nossa mente seja feita de uma tal maneira de que a gente não tem como ver as coisas de outra maneira. Digamos que a gente seja feito de tal maneira que a gente não tem como, por exemplo, nós não temos como deixar de fazer a distinção entre o que é subjetivo e o que é objetivo, né? Nós todos fazemos essa distinção. Mas alguém poderia dizer assim, tá, mas isso é mero produto do funcionamento da mente humana, porque os chimpanzés não fazem essa distinção, os cachorros não fazem essa distinção,
Talvez outros seres inteligentes não façam essa distinção. Mas nós fazemos, e não apenas nós fazemos a distinção entre o que é subjetivo, aqui o meu ponto de vista e o ponto de vista de vocês, aí de cada um de vocês, ou o ponto de vista do grupo. Não apenas a gente faz essa distinção, mas a gente não consegue deixar de fazer ela. Né? Isso é o que a pesquisa do Tomazello mostrou, que a criança pequena já é induzida a se comportar dessa maneira. Ela não precisa ser ensinada a fazer essa distinção. Depois dos 4 anos, ela automaticamente começa a se comportar dessa maneira. Então, é algo natural para nós. É assim que a nossa mente funciona. Então, alguém poderia dizer, tá, mas a distinção objetiva e subjetiva não é real, porque isso diz respeito ao modo como a nossa mente funciona. Mas aí eu penso que aí as coisas ficam realmente difíceis, assim, da gente dizer, né? Porque o critério de realidade que a gente tem é interno, sempre interno na nossa mente, a gente não tem como sair da nossa mente e dizer, não, isso aqui é só da mente humana, mas a realidade mesmo não é assim, porque qualquer distinção que a gente faça entre o que é real e o que não é real é uma distinção que nós nos está fazendo com a mente que a gente tem. Então isso, eu acho, isso nos leva, inevitavelmente, a algum tipo de perspectivismo, né? A gente tem que reconhecer que pessoas diferentes têm perspectivas diferentes, culturas diferentes têm perspectivas diferentes, períodos históricos diferentes a gente tem perspectivas diferentes, e individualmente, subjetivamente, a gente tem perspectivas diferentes. A gente tem perspectivas assim de muitos tipos, né? Variação de perspectivas de muitos tipos. Variação de perspectivas psicológicas com um amadurecimento psicológico, variações de perspectivas assim intersubjetivas, variações de perspectivas de grupo e variação de estados mentais, né? A gente pode estar em estados mentais diferentes. Então a gente pode apreciar um objeto mais esteticamente, mais moralmente, mais fisicamente ou mais espiritualmente. Então, e a gente sabe que isso acontece e não apenas isso acontece, que isso não está associado ou não está necessariamente associado a distúrbios ou defeitos psicológicos ou mentais ou psiquiátricos. Então, eu acho que tem um sentido em que a gente pode dizer que que o objeto dessas experiências é tão real quanto digamos assim, as nossas avaliações quando a gente diz, por exemplo, que um objeto é colorido, que um objeto é bonito, que uma ação é boa, tudo isso também é produto do funcionamento. Num certo sentido, a gente não tem como deixar de ver as coisas dessa maneira, dado o modo como a nossa mente funciona. E no mesmo sentido, eu penso que as experiências religiosas também apresentam um aspecto da realidade que é inevitável, que a gente não tem como deixar de reconhecer como sendo real quando a gente tem essas experiências. Claro, nem todo mundo tem essas experiências e nem todo mundo tem essas experiências no mesmo grau. Da mesma maneira que nem todo mundo tem experiências estéticas muito desenvolvidas. Tem pessoas que não têm muito gosto estético, então elas tendem a não ver as coisas como sendo bonitas ou feias, elas tendem a ver as coisas como sendo úteis ou inúteis, caras ou baratas, enfim, fazem outras avaliações, né? Da mesma maneira, tem pessoas que não são muito éticas, não têm um senso moral muito desenvolvido, então elas tendem a não ver os eventos do mundo em termos, não descrever, não ter a experiência, né, dos eventos como fazendo parte assim de um ambiente moral, ético. E eu penso a mesma coisa vale para as experiências espirituais e religiosas. Tem pessoas que são muito pouco espirituais e religiosas e tem pessoas que talvez sejam incapazes disso, da mesma maneira que tem pessoas que são que são cegas de nascença e não conseguem ver cores, né? Então nunca tem experiências de cores. Eu acho que tem aquelas pessoas que são psicopatas, né? Que não têm empatia, por exemplo, tem um grau muito baixo de empatia. E o senso moral delas não é nada desenvolvido, né? Elas têm uma noção assim elas fazem um cálculo de utilidade, usam as outras pessoas, não têm um sentimento próprio de respeito pelos outros, né? Então a visão de mundo delas não é muito moral. Eu acho que também acontece nos extremos da religiosidade. Tem pessoas assim que são extremamente religiosas e que todas as experiências que elas têm na vida, ou quase todas, são filtradas pela perspectiva espiritual religiosa. Então, se a gente lê, por exemplo,
a Santa Teresa foi assim, aquele cara, o Pedro Siqueira, o advogado carioca é assim, o Chico Xavier é assim. Tem pessoas que vivem isso constantemente. E tem pessoas que nunca, ou quase nunca têm isso. E tem a maioria, que somos como nós, assim, que está num grau intermediário, que tem de vez em quando, né? Mas eu penso que, da mesma maneira que a gente pode dizer, né, que a cor de um objeto é real, ou que a beleza, né, do ponto de vista físico, eu poderia descrever um objeto como, do ponto de vista estritamente físico, a descrição estritamente física do mundo não é colorida, né? A gente não tem experiências. A descrição estritamente física do mundo não é uma descrição em termos de experiências subjetivas, é uma descrição em termos de propriedades das partículas ou de relações. Então, não usa vocabulário, por exemplo, de cores ou de sons. Só usa comprimento de onda, vibrações e assim por diante. Mas isso é diferente de cores, né? Então, enfim, então alguém poderia dizer, não, mas as cores não são reais, o mundo não é colorido. Eu penso que isso é da perspectiva física, realmente, o mundo não é colorido. Agora, da perspectiva humana, nossa, ele é colorido e isso é real. Eu penso que da mesma maneira para as experiências espirituais, né? Uma vez que tu tem as experiências espirituais, aquilo passa a ser real para ti, tão real quanto as cores, ou os sons, ou o mundo físico concreto, né? Então, eu penso, Wilton, que a geração de perspectivas diferentes tem que estar entrelaçada, né, com esses vários níveis aí, né? Então, com o modo como o nosso corpo funciona, como a mente funciona, como a gente se comporta, como a gente pensa, as estruturas, digamos assim, recorrentes da subjetividade, para a gente não cair num extremo de dizer assim, ah, não, mas então basta eu achar que Deus existe para dizer que isso é real. Eu acho que aí não, né? A gente não pode ter um critério assim, a admissão de perspectivas diferentes não implica na admissão de infinitas perspectivas diferentes, como sendo todas elas reais. Eu acho que a gente tem que ter critérios de discriminação entre quais são as perspectivas que são aceitáveis ou inaceitáveis, ou reais, quais são patológicas e quais não são patológicas, né? Mas isso não tem como, eu acho que isso também não tem como ser feito a priori, viu, Wilton? Eu acho que a gente não tem como dizer assim, ó, agora eu vou apresentar aqui um mapa de todas as perspectivas possíveis e vou dizer quais são reais, quais não são, quais são fictícias. Eu acho que isso não tem como ser feito a priori, porque qualquer pessoa que fizer esse mapeamento vai estar ela própria situada num contexto social e cultural. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar discriminar, a partir do ponto de vista que a gente está, quais nos parecem reais, dado o que a gente sabe do mundo, a respeito do mundo de nós mesmos. Mas outras pessoas que têm outras experiências podem chegar a um mapeamento um pouco diferente. E isso eu acho é um limite humano nosso que a gente tem que aceitar, né? Alexandre? Obrigado, Rogério. Oi, me escuta? Sim. Não, eu estava ouvindo vocês comentarem essa situação sobre, né, o fato de se o teísmo hoje, que espaço ele goza na sociedade, né, e se hoje o ônus da prova cabe aos religiosos ou aos ateístas. E esse é um tema que me aguça muito porque é o que eu considero assim o meu grande tema de pesquisa, né, aquele que talvez mais me interessa, e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um movimento real, de que isso está acontecendo, de que o mundo é cada vez mais secular, e de que a própria religião, hoje, ela é uma religião envergonhada, né, institucionalmente envergonhada. A gente vê a todo momento a religião tentando justificar por que ela deve existir, e a essência do debate público hoje passa muito por isso, né, ao ponto de que defender certos preceitos religiosos hoje se tornou fundamentalista, né? A gente sempre vê esse label do fundamentalismo seculado nas religiões que não optam por rezar a cartilha secular ou abrir mão de determinados preceitos seculares e incluí-los dentro do seu regimento, né? Mas não quero entrar também nessa minúcia, porque aí eu vou entrar aqui num outro viés. Eu queria me concentrar em outro
em outro item, mas eu só para dizer que eu considero isso interessantíssimo e que acho que esse é um tema muito quente e é meu principal tema de interesse hoje. Mas eu queria chamar a atenção, Rogério, para uma questão que tu trazes aqui a respeito do que seria uma investigação indireta, né? E hoje, no cenário das avaliações das experiências religiosas, a gente tem essa disputa entre uma abordagem de primeira pessoa, de avaliar relatos, e uma abordagem de terceira pessoa, né? Em que eu vou analisar o indivíduo, ou analisar esse ele, né, através de outros métodos invasivos, e a gente parece não conseguir chegar a um bom termo em relação a isso. E aí eu te pergunto se isso não parece nos convidar a pensar uma ciência do símbolo, né, porque tu trazes aqui 3 elementos, né, dessa investigação indireta: a questão dos estados patológicos, que a experiência religiosa não é estado patológico, a questão que nós podemos pensá-la como evolução cultural, a questão de que nós podemos pensá-la a partir de determinados padrões e correlações. E quando a gente analisa as ciências que procuraram dar conta da questão simbólica, a gente vai ver que ela também é compatível com essas 3 instâncias. A gente tem uma análise do simbolismo, que é uma análise etnológica, né, que vai procurar ver como é que esses símbolos variam de cultura para cultura e como, de certa maneira, eles evoluem ou não. A gente tem um método psicológico que vai se referir a essas estruturas internas da psique, né, o que é patológico ou não na nossa relação com o símbolo, e a gente tem outros métodos, vamos dizer assim, propriamente esotéricos, né, que vão falar no símbolo como sendo assim uma intencionalidade supra-humana. Mas todas essas abordagens, elas tratam o porquê do símbolo, por que o símbolo existe, mas não conseguem explicar o que é o símbolo, né? Então, me parece que isso até, essa questão que tu traz aqui, ela nos convida a repensar essa própria ciência do simbólico. A gente não conseguiu ainda explicar o que é o símbolo. O que é esse símbolo? Ele é símbolo do quê? Né? O símbolo é símbolo do quê? A gente sabe que ele tem vamos dizer assim, uma raiz psicológica, que ele tem uma raiz cultural, que os símbolos, de alguma maneira, eles parecem transitar entre várias civilizações, mas a gente ainda não consegue entender o que é esse símbolo, e acho que o Jung tentou um pouco isso, não sei se foi bem sucedido, mas me parece que essa é uma questão em aberto, né, e que hoje as pesquisas mais contemporâneas parecem não tocar muito nisso, né, hoje a gente está ali entre neurociência e, enfim, basicamente no contexto da neurociência, dando a linha da investigação, a gente não consegue talvez entender se essa investigação indireta ela não parte também de nós entendermos melhor como os símbolos funcionam e o que eles de fato são, né? Pois é, eu também não sei. Eu teria que também gostaria de saber mais sobre isso. E aí eu não sei se não é uma tarefa eminentemente da filosofia fazer isso, porque a ciência não parece ter relegado a discussão do simbólico a uma discussão arcaica que já não faz mais parte hoje assim do mainstream da ciência, né? Ela cai para a antropologia, a própria psicologia analítica do Jung ela é marginal, então a gente não vê, né, assim, a força desse elemento quando ele parece ser central para a gente compreender essa relação com as experiências religiosas. Pois é, eu acho que, eu não sei se eu concordo muito assim com isso agora que tu disseste agora no final, Alexandre, porque eu penso que houve o fato da gente ter hoje, né, o estudo assim da psicologia, da psiquiatria, ela é bem recente, né? Essas são disciplinas que foram criadas no século XX, então tem 100 anos, 100 e poucos anos. Então isso mostra, eu acho que houve assim, quer dizer, em parte o que aconteceu, né, do Renascimento para cá, com a Revolução Científica, foi justamente o reconhecimento de perspectivas diferentes. Hoje em dia, nós somos todos, assim, consciente ou inconscientemente, meio perspectivistas. Assim, o perspectivismo não é uma coisa que eu acho que a gente tem como contestar. Então, todos nós reconhecemos perspectivas diferentes. A gente reconhece isso. Isso tá. E a gente reconhece perspectivas psicológicas diferentes, perspectivas culturais, históricas diferentes. Isso não era algo assim comum no mundo antigo e medieval. O mundo antigo e medieval tendia a reconhecer só uma perspectiva.
e as outras pessoas estavam enganadas. Então, se tem uma cultura diferente da europeia, da cristã, sei lá, do romano, dos gregos, então esses aqui são os bárbaros, eles não sabem o que estão falando, eles estão iludidos, né? E a partir do Renascimento, e sobretudo a partir das revoluções científicas, começou a surgir a ideia de que uma pessoa pode estar perfeitamente ciente de si mesma, no domínio das suas faculdades mentais, racionais, e simplesmente ver as coisas de um ponto de vista diferente. Então, isso deu origem assim, a todas as disciplinas científicas diferentes, ao estudo da história, ao estudo das culturas, das moralidades alternativas, e embasou a teoria política moderna. E isso levou, então, ao longo dos séculos aí, a uma preocupação cada vez maior com a psicologia, com a mente humana, como é que a mente humana funciona, né? Então, o estudo sistemático da mente não, assim, era deficiente, né, na antiguidade. E se tendia a projetar isso que nós hoje reconhecemos como estruturas da mente, era tudo projetado no mundo, né? E hoje não, hoje a gente reconhece assim que tem a impregnação teórica, a impregnação doxástica, né, da percepção. Quando a gente vê uma coisa, isso depende em parte dos nossos estados mentais, das nossas crenças, afeta a nossa maneira. E isso vale também para o estudo de símbolos, né? Eu acho. Então, tem um entrelaçamento assim entre o modo como a nossa mente funciona, o modo como a gente representa ou imagina a realidade e representa simbolicamente isso, né? E o modo como as coisas são. Então, dependendo da tua narrativa simbólica, dos símbolos que tu usa, do modo como a tua mente funciona, tu vai aprender aspectos diferentes da realidade. Coisas diferentes no mundo vão aparecer para ti como sendo mais ou menos relevantes, né? Então, eu penso que houve está havendo ainda uma evolução nesse sentido, e eu acho que é por isso que a gente hoje, as religiões hoje tendem a colocar mais em destaque as experiências espirituais, né? Como eu falei para vocês, eu acho que está havendo essa migração assim pelo menos assim o interesse das pessoas está indo para esse lado das experiências espirituais, e então as religiões estão deixando de ser, na nossa tradição, pelo menos ocidental, né? Deixando de dar tanta ênfase assim para a fé, para a confiança no além-mundo, e buscando mais concretamente a vivência das experiências espirituais. Eu acho que um indício disso é o interesse assim, grande que há por essas experiências de quase morte, ou pelas religiões orientais no Ocidente, né? Então, por yoga, por meditação, por esses movimentos assim de mindfulness, e pelos movimentos carismáticos, né, na Igreja Católica, os movimentos neopentecostais entre os evangélicos, para mim são todos indícios disso, né? Então eu acho que está havendo uma migração está havendo uma transformação dentro das religiões para essa nova forma de experimentar aquilo que é divino e sagrado, não tanto mais em termos de fé e confiança ou temor pelo Deus, pelo sagrado, mas em termos de uma vivência íntima, pessoal, subjetiva. Então, o perspectivismo, eu acho que é uma espécie de o contexto nosso mental, psicológico e cultural nosso hoje é perspectivista, eu acho. Bom, não sei se isso tem a ver com o que tu estava falando, mas tá, Wilton. Desculpe, eu tive que fechar a janela. Está caindo uma tempestade aqui na minha casa. Não, eu só assim, essa questão do simbolismo na questão prática, na psicanálise, assim, se usa muito. Eu não li muita coisa do Jung, só coisas paralelas de autores, de profissionais ditos junguianos. Eu estou louco para ter tempo para entrar nesse estudo do Jung, mas, por exemplo, na escola kleiniana,
o simbolismo é estudado, a coisa metafórica é muito importante, se entende a maneira que o indivíduo pensa, não só numa experiência dita religiosa, mas uma experiência, ela é transmitida metaforicamente. E aí eu lembrei, uma coisa que para mim eu uso como bússola, né? Quando Campbell, o Joseph Campbell fala de metáfora, ele diz bem claro, metáfora não é Pedro age como uma águia, isso não é uma metáfora. Uma metáfora é Pedro é uma águia. Então, às vezes, a maneira que a comunicação de uma experiência, seja ela qual for, o paciente, digamos, né? E quanto mais psicótico, mais ele usa a metáfora, assim, ele diz, Pedro é uma águia, né? E para ele é uma águia. E a ideia é entender esse simbolismo aqui. Então, a escola kleiniana, ela não é tão marginal, talvez seja a mais mainstream da psiquiatria. Enfim, se trabalha, mas é de um jeito um pouco diferente. Eu até apresento nesse capítulo, artigo que eu vou enviar para vocês, né? Mas ainda estou elaborando essa questão. Só um comentário, assim, eu sei que o Jung tem um livro, Os Símbolos, né, sobre o simbolismo, mas realmente eu não conheço. Mas a questão de o ser humano usar a metáfora como uma forma de expressão, isso eu acho que até nem é o comum, é assim que a gente se expressa. Sim, pois essa é a tese do Lakoff, né? Ele diz diferentemente do que se supôs na filosofia da linguagem, boa parte da história da filosofia, nosso modo mais básico de expressão é metafórico, né? Então, ele mostra isso com um exemplo bem simples, né? A gente diz assim, o preço da gasolina subiu, a gente associa sempre mais com para cima, ou feliz com para cima e triste para baixo, coisas assim, né? O sujeito está para baixo, ele é uma pessoa quente ou fria, ou ele tem uma personalidade luminosa, coisas assim, né? Então a gente tem não é que ele tem uma personalidade como se fosse a personalidade dele é luminosa, então são metáforas mesmo. E o discurso religioso é basicamente metafórico, né? Por exemplo, a gente fala em céu, mas o céu do que se fala nos textos religiosos não é o céu aqui dos astrônomos. E não é, né? Tem elemento ali que é metafórico. O Deus está sempre associado com luz, né? E inferno com escuridão, com trevas. Então, essas metáforas aí, o Lakoff diz que isso a gente fala dessa maneira por causa do modo como o nosso corpo interage com o ambiente. Então, dado que nós temos um ambiente com gravidade, com luz e sombra, com calor e frio, dado que o nosso corpo tem certas necessidades, né, de manutenção assim de temperatura constante, enfim, alimentos. Daí vem as nossas metáforas, vêm todas ou quase todas, daí ele diz. Mas então, mas enfim, tem algumas, a experiência religiosa, as metáforas que são usadas para descrever a experiência religiosa são peculiares, né? Porque elas falam, tem certos padrões que aquele cara do o livro sobre Gênesis descreve, né? Tem sempre esse mundo conhecido no qual nós vivemos, mas tem um mundo desconhecido e tem um desconhecido do desconhecido, misterioso. Tem um misterioso, né? E esse misterioso aí é o que há de mais valioso. No misterioso é onde está o mais sagrado e divino. Então, tem um aspecto de Deus, ou do divino, ou disso que se apresenta numa experiência de samadhi, nirvana, que não tem como ser nem veiculada com palavras, nem compreendida, assim, né? Bom, mas no caso do simbolismo ainda dentro da psicanálise, ele ainda aparece como um véu que está,
de alguma maneira conectando uma necessidade de uma estrutura psicológica, não? Ela não explica propriamente o que é o símbolo, e sim o símbolo como parte de uma operação do corpo, né? Como algo através do qual eu escondo uma necessidade anterior que eu tenho, né? Não sei se na Kleinman, enfim, né? Quase como o Lacan pensava o inconsciente como uma linguagem. Então, esse inconsciente simbólico que fala, ele é tomado como uma linguagem, sim, mas é uma linguagem do quê, exatamente, né? Que ele é uma linguagem, nós sabemos que ele é, né? E que ele faz um meio de campo entre duas coisas parece claro, né? Mas dizer isso parece ser insuficiente. Pois é, eu não sei, Aí, não posso falar. Mas mas, deixa eu enfim, ver, eu queria ouvir aqui, tem Isaac, Mariana e André não se manifestaram, vocês estão aí? Sim, eu posso fazer um comentário, então? O senhor falou, eu não sei se tinha alguém com a mão levantada, eu posso falar? Pode falar. O senhor falou tinha um comentário e uma pergunta, na verdade. O senhor falou da experiência religiosa como sendo o principal, né, para as religiões, e me parece realmente que isso não é a única coisa que mantém a religião firme, né? Mas certamente é uma das coisas que vem crescendo hoje. Porque uma coisa que acontece é que as pessoas falam nas igrejas que eu já tive a oportunidade de visitar, é que não questionam a realidade de Deus, né? Mas Deus não é real para elas nesse sentido. Pode ser real para os outros, mas não é real para mim, enquanto eu não consigo ter essa experiência. E uma outra questão que eu tinha o senhor fala bastante da linguagem, né, no texto, que a religião tem uma espécie de linguagem própria, né? Isso me lembrou um pouco um livro que o Popper ele menciona quando ele se debate com essa questão da realidade, que é a concepção semântica da verdade do Tarski, né? Eu não tinha me dado conta de o quanto o Tarski fala justamente da linguagem. Ele fala de conceito de sentença verdadeira na linguagem cotidiana ou na linguagem matemática. É tudo uma questão meio de linguística. Mas aí o senhor escreve lá uma coisa que eu não entendi muito bem. Que o senhor coloca na... Tem algumas, mas uma que chamou mais a atenção, assim. No fim da seção 2, o senhor coloca lá que qualquer argumento indutivo da prova de existência de Deus, mesmo que bem-sucedido, não teríamos como chegar a uma conclusão, né? Porque a gente não teria como compreender. E o senhor escreve, caso pudéssemos compreender, não estaríamos mais a falar daquilo que se refere às escrituras religiosas. Eu não entendi muito bem. Porque Deus é incompreensível. Mas é misterioso. Por que deixaria de ser uma escritura religiosa se a gente conseguisse compreender? Não tem como, será? Todas as escrituras dizem isso. Isso está dito no cristianismo, está dito no taoísmo, é dito no budismo, é dito no hinduísmo. Tu não tem como, é incompreensível. Tem um aspecto ali dessa realidade sagrada, divina, transcendente, que é incompreensível. Então, se tu vai apresentar uma prova da existência de Deus, um argumento indutivo da existência, tu tem que definir, né? Então, tu tem que entender, tu tem que pelo menos entender o que tu está provando, o que tu está demonstrando. Mas se tu entende, então tu não está mais falando daquele Deus das Escrituras lá. Quando o senhor coloca que caso pudéssemos compreender, parece que fica uma coisa que talvez no futuro a gente consiga fazer uma filosofia da linguagem, mas então é um pressuposto que a gente não vai conseguir fazer isso, que é uma característica natural da religião. Eu acho, bom, talvez, sei lá, né? Talvez, eu não sei, depende, acho que do ponto de vista nosso, assim, o humano não parece ser compreensível, né? Mas segundo as escrituras, tu pode evoluir, virar um anjo, uma coisa assim, né? Então, aí talvez tu passe a compreender, mas aí tu não vai estar vendo mais as coisas da perspectiva humana, né? Aí tu não vai mais precisar de uma prova da existência de Deus. Só se eu tiver uma experiência de quase morte e voltar daí. Se tu tiver uma experiência de quase morte, por exemplo, que nem o sujeito aquele que eu mencionei no livro lá, o
o neurologista aquele, o Eben Alexander. Vocês leram esse livro? Você botou no site da disciplina. É um livro simples, assim, dá para ler rapidinho, mas é bem interessante, assim, a experiência dele foi muito profunda, né? E ele diz que ele teve uma experiência de Deus mesmo. Ele diz, olha, quando eu estava lá, quando eu estava lá, eu não tinha muita consciência de mim mesmo como sendo Eben Alexander, assim, um ser humano. Não tinha consciência de mim mesmo como um ser humano, mas eu tinha consciência. E ele disse que não ficava também fazendo raciocínios, assim, usando palavras que era tudo meio sensorial, meio telepático, era tudo misturado. E que os pensamentos vinham para ele de maneira não discursiva, entende? Então não vinham assim com palavras, ele tinha uma compreensão direta do que estava acontecendo ali. E isso não era como acontece nos estados mentais normais nossos, assim, que a gente tem assim palavras, tem sentimentos, a gente vai jogando essas coisas. E aí ele disse que ali estava tudo misturado e não era discursivo, né? Mas ele disse que teve uma experiência de estar falando com Deus, que ele descreveria, né, dessa maneira, que ele descreve dessa maneira no livro. Então, mas assim, ele também diz, olha, eu não sei o que é isso, é incompreensível. Ele diz assim, eu reconheço, eu entendo porque que as escrituras dizem, né, que Deus que a gente não pode pronunciar o nome de Deus, ou dizer isso, né? Tem várias proibições com relação ao uso de Deus em várias tradições, né, religiosas. Ele diz, eu entendo isso. Ele diz assim, eu entendo, porque realmente tem algo ali que é incompreensível, que tu não tem como... Se tu nomear, que nem o tal tequim, se tu nomear, já não é... Se tu nomear, o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno, ele escreveu, né? Então, se tu nomear Deus, tu definir o conceito de Deus, não está mais falando de Deus. Esse é o ponto. É um ponto para o William James também, né? Que reforça aquelas qualidades dos estados místicos que ele fala, né? Claro, exatamente. O núcleo das religiões é esse. Todas as religiões dizem isso. Todas as religiões dizem que há esse aspecto da realidade que não é visível. O vocabulário do James é visível ou não visível, né? Tem um aspecto da realidade que é transcendente, né? Invisível, um outro mundo, o mundo espiritual, o céu, alguma coisa assim. E uma parte a gente pode ter uma experiência disso, mas quanto mais profunda for essa experiência, mais incompreensível será. Então, se tu quiser provar que isso existe, tu não tem como provar diretamente, né? Porque se tu provar diretamente, tu tem que definir as palavras. Que a gente vai fazer uma prova matemática na física, um argumento indutivo na física, sei lá. Tu tem que definir vou mostrar que existem buracos negros. Tu tem que definir o que é um buraco negro, né? Quais são as propriedades físicas do buraco negro? Tu tem que descrever exatamente ali o que é um buraco negro para depois apresentar um argumento. Só que tu não tem como fazer isso com Deus, ou com espíritos, ou com o céu, porque se tu fizer, tu já não está mais apreendendo justamente aquilo que as pessoas estão dizendo que elas estão experimentando. Aí tu está falando de outra coisa. Tu está intelectualizando. Sim, é um caminho meio sem saída. Que é? Meio um caminho sem saída, assim. Exatamente. Então, tu tem que trocar de perspectiva, né? Tu não pode abordar diretamente o mundo espiritual da perspectiva cotidiana. Para tu aprender isso, tu tem que se colocar noutra perspectiva. Então, da perspectiva essa que a gente está agora, que é a perspectiva assim da consciência comum, cotidiana, tu só pode indiretamente conhecer aquilo, né? Esse é o argumento que eu estava tentando apresentar no artigo. Né? Obrigado, senhor. Desculpa se viajei. Não. Eu que estou viajando aqui, eu acho. Ok. Tá, mas vamos ver aqui quem mais que queria... Isaac e Mariana, vocês não gostariam de dizer alguma coisa? Professor, eu queria falar, assim, por exemplo, o senhor estava falando, e agora eu não me lembro o nome de quem estava falando, o colega falou, não, mas não falou antes, sobre a questão de quando você é agnóstico, você não é tão cobrado dentro da universidade. O Vinícius? O Vinícius, mas quando você é religioso, evangélico, católico, você é meio que, as pessoas te olham diferente, né? O Umbanda, não. Então, tipo, tem um certo preconceito.
Mas, por outro lado, também, eu acho que quando a gente vai para as igrejas, isso acaba acontecendo. Por exemplo, eu vou falar da minha experiência quando eu cheguei em Porto Alegre. Eu fui procurar a OSPA, né? Eu sou tenor, então eu canto e tal. E dentro da OSPA eu não tive essa questão de você é de qual paróquia? Você é católico e cristão, whatever, não interessa. Mas você é bem-vindo, né? Vai fazer um teste e tal, bem-vindo. Mas aí eu fui para a Igreja das Dores, né? Eu me confundo um pouco, porque eu fiquei pouco tempo em Porto Alegre. E também na Matriz. E aí a primeira preocupação é, você de qual paróquia? Você de onde? Sabe? As suas raízes religiosas, elas têm que aflorar. E aí quando você falar, eu vim para URGS, então algumas pessoas te olham diferente, tipo assim, URGS? O que você faz? Eu falo, eu faço mestrado em filosofia. A filosofia é de Deus. Então, a gente quer. Depende. Se você não for aquele loucão, né, da filosofia da esquerda lá. Então, assim, eu acho que esse mesmo... essa barreira que tem, por exemplo, do católico, do cristão, de modo geral, na universidade, principalmente nas sociais, nas humanas, né? Você também tem essa barreira no mundo cristão quando você vem do outro mundo. Eu acho que isso é normal, não era para ser, mas né? Mas parece que você tem que ter uma genética cristã, né? Uma árvore genealógica, teu avô, tua mãe, teu pai, tudo, para você não ter aquele... E aí me chamou muita atenção, porque uma senhora lá, uma senhorinha da igreja, disse, olha, o padre, não sei quem lá, ele não aceita qualquer um assim para cantar na igreja. Eu falei, oi, como assim? Eu estou ouvindo aqui cantar de graça, em nome da arte, e aí eu tenho que passar por um procedimento? Que tipo de... Aí eu falei, não vou nessa igreja, não vou para outra. Entendeu? Tipo, bem assim. Então, assim, eu senti meio que um preconceito, e isso eu não encontrei na OSPA, por exemplo, que já tem uma visão mais acadêmica, né? Então, isso é a experiência que eu queria relatar, que quando o Vinícius estava falando, eu pensei nisso. Os ambientes acadêmicos costumam ser, né, abertos, mais abertos do que os ambientes mais tradicionais. Quando você chega também com uma religião, por exemplo, fundamentalista, um cristão fundamentalista, por exemplo, eles têm todo um receio também, né? Quando você bate falar muito desse Jesus e dos evangelhos, eles meio que dão um desdém para você também, porque na outra ponta eles são radicais também. Sim, são dinâmicas de grupo daí, né? Isso eu acho que é um fenômeno assim de psicologia de grupo, né? Então, claro, todos os grupos têm preconceitos com relação a outros grupos em algum grau, né? Alguns são mais fechados, outros são mais abertos, mas sempre tem isso. E outra coisa que eu queria falar também é a questão do simbolismo, né? Que agora eu confundo o nome de todo mundo. Como eu não conheço ninguém eu confundo o nome. Falando do simbolismo. E eu carrego o anel de Tucum. Não sei se o senhor sabe o simbolismo do Tucum, né? Essa relação que tem com a igreja progressista, né? E aí, quando você entra em paróquias mais ricas, mais tradicionais, eles olham para o teu anel de Tucum. A primeira coisa que eles olham é o teu anel de Tucum, que é o coco, né? Um anel pretinho do coco e tal. E tem, quem usa é o Leonardo Boff, essa turma do cristianismo mais progressista, que visa uma religião mais igualitária, mais Jesus mesmo, eu acredito, né? Mas é engraçado. E como esse preconceito do anel de Tucum em Porto Alegre? Eu encontrei em Minas não, porque a gente tem uma mistura de afro muito nas igrejas por ter essa questão do ouro, né, do ciclo do ouro, tal, dos escravos. Então é mais comum. Mas em Porto Alegre eu senti essa resistência muito grande, principalmente de quem entende um pouco, vê como uma coisa maligna, assim, sabe? Principalmente nessas igrejas mais ricas. E não sei, o que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que isso deve ser eu não tenho nenhum pensamento sobre isso, Zé. Eu acho que isso aí deve ser um fenômeno de comportamento de grupo também, né? Tem símbolos assim que são usados e que identificam uma pessoa como pertencendo a um grupo ou não pertencendo a um grupo. Isso, todos os grupos têm isso, eu acho, né? Assim, isso é um fenômeno de psicologia, eu acho. Pode falar, Rogério. Não, era só isso que eu ia dizer. Não, só para reforçar essa ideia de fenômeno de grupo, de comportamento de grupo, eu toco bateria faz um tempo já, e tem bastante preconceito com técnicas mesmo. Tem gente que fala, não, essa técnica eu não faço. Não, essa técnica é só gente fraca que faz.
Então, até com técnicas em bateria tem esse tipo de comportamento. Então, Então, assim, eu não sei se vocês conhecem aquele psicólogo Jonathan Haidt, Haidt. Quem fez o semestre passado comigo, o anterior, deve lembrar. Então, ele tem escrito bastante sobre esses assuntos de dinâmica de grupo, assim, né? E o impacto que isso tem na moralidade e na política. Então, uma boa parte das nossas disputas morais e políticas são alimentadas por dinâmicas de grupo. Agora, ele diz assim que, em geral, os grupos, quanto mais coeso um grupo mais esse grupo tende a tratar algumas coisas como sagradas, né? Então, mesmo em grupos assim de mafiosos, tem algumas coisas que são sagradas. Não pode tocar na minha família, por exemplo. Isso é sagrado para um mafioso. Então, em geral, existem, então tem algumas características, né, que as pessoas elegem como sendo essenciais à identidade daquele grupo. E enquanto tu tá naquele grupo, essas coisas não podem ser questionadas. E aí tu tem indícios, né? Essa pessoa aqui não é desse grupo, ela é meio marginal aqui, ela tá na periferia, ela tá do lado de fora. Então, né? E aí tu tem uma hierarquia, né? Tu tá mais dentro tu se identifica mais com esse núcleo de valores aí sagrados para aquele grupo ou menos. Isso vai te colocar em uma posição mais central, mais marginal dentro daquele grupo ou fora do grupo. Então, o Jonathan Haidt relaciona esses fenômenos assim de psicologias de grupo com fenômenos religiosos, né? Ele diz que é o mesmo fenômeno. Qualquer grupo religioso, sempre que a gente trata algumas coisas como sagradas, isso passa a ser inquestionável. E então as pessoas que não aceitam isso estão automaticamente fora do teu grupo. Ou as pessoas que não veem aquilo como sagrado estão automaticamente fora do teu grupo. E aí tu tem as graduações, né? Tá meio fora, meio dentro, que nem esse caso do anel aí. Sim, tá dentro do grupo, mas aqui mais não muito no meio, né? Então, o Jonathan Haidt apresenta isso como um traço da nossa mente, mas assim um traço da nossa natureza, né? E que contém esses elementos religiosos inevitavelmente, né? Sempre que tu tem grupos mais ou menos coesos, tu tem fenômenos religiosos associados a ele. Mesmo que eles não sejam descritos em termos religiosos, os comportamentos são de tipo religioso. Mariana, tu gostaria de falar também? Pois é, eu estava pensando, eu não sei se eu tenho alguma coisa para comentar sobre o artigo e tá um pouco difícil de organizar assim, um comentário geral sobre o assunto. Mas eu estava pensando nessa coisa dos símbolos e como isso se relaciona muito diretamente com a minha área de pesquisa, assim, enfim, com as artes em geral. E eu tenho a impressão de que isso... essa coisa do funcionamento simbólico e dessa interpretação simbólica da realidade é uma coisa que é presente, assim, universal em culturas mais antigas e que a gente vem cada vez mais perdendo. A gente tende a deixar de ler as coisas, todas as coisas, né, a realidade mesmo como sendo a manifestação, como sendo símbolo de alguma coisa. E isso acaba distanciando, criando essa separação de áreas. Por exemplo, o que eu acho que na origem a arte não é muito diferente da religião, assim, é só uma concretização, digamos, dessa ideia do símbolo, né? E hoje em dia isso sequer faz sentido para todas as produções artísticas. E a mesma coisa com a arquitetura, acho que talvez até... não sei, com a ciência como observação da realidade, assim, que vai se afastando, as áreas vão se apartando, então é realmente difícil saber como lidar com esse material antigo, com esses textos, assim, porque eu acho que como aquele autor francês do livro que fala sobre os símbolos, ele menciona, assim, que
tem que fazer um deslocamento perspectivo muito grande para conseguir sequer entender o que aquilo ali tá querendo dizer, assim. Mas, pois é, não sei direito qual é o ponto. Eu acho que tem uma diferença bem grande assim nas artes tradicionais, por exemplo, nas artes indígenas ou nas artes assim folclóricas e nas artes que a gente encontra nos povos da antiguidade, da Idade Média e das artes contemporâneas. E uma diferença importante é a seguinte: as artes contemporâneas elas tendem a ser uma arte para espectadores, né? Então a gente vai num museu olhar a obra de arte, você fica sentado escutando um concerto de música. E as artes antigas e folclóricas e tradicionais, elas são artes participativas, né? Então as pessoas cantam junto, dançam, e elas não compram um quadro para botar na parede porque é bonito e porque, enfim, crítico de arte, elas compram porque elas têm uma relação pessoal ali. Então aquilo ali é um símbolo religioso, é um símbolo da família, é um símbolo de... Então elas têm uma relação direta com aquilo, né? Aquilo ali faz parte da vida delas, têm uma experiência pessoal com aquela obra de arte. É diferente de tu ir assistir um concerto, né? Que tu fica sentado, depois tu bate palma, tem todo aquele ritual, né? E que a gente participa. Tu vai no cinema, o cinema é a arte contemporânea por excelência, assim, né? Tu vai no cinema e fica no escuro sentado olhando lá uma realidade que tu é um voyeur ali, né? E nas artes antigas não existia esse voyeurismo, né? Então, eu penso que algo parecido aconteceu com a secularização, né? Com as religiões. A religião passou a ser um elemento adicional da identidade das pessoas. Então, né, hoje em dia se alguém pode pegar, fala aí quem que tu é. Eu sou fulano de tal, nasci na cidade de tal, essa é a minha profissão, eu sou colorado e eu tenho essa religião. Tem a descrição, tem um monte de atributos ali, e um atributo adicional é que tu é, sei lá, judeu, católico, budista, né? Então, nas concepções tradicionais de religião não é assim, né? A religiosidade não é um elemento adicional ou opcional da tua identidade, é o núcleo, é quem tu é, né? Então, essa espécie de fragmentação assim, dos aspectos da personalidade, da vida, e a dissociação, né, da arte, da religião com outros aspectos da vida, quer dizer, a compartimentalização é uma característica da modernidade, do nosso mundo contemporâneo. Agora, quando a gente tem uma experiência espiritual, religiosa, ou uma experiência artística, essa compartimentalização se desfaz, né? Porque aí tu tem a experiência da unidade, tu tem uma apreciação direta ali daquela obra de arte, que ele passa a ser pessoalmente significativo para ti, né? Integrado de alguma maneira a tua vida, e tu vai se lembrar daquela experiência que tu teve naquele dia, tu vai tentar reviver aquela experiência artística, religiosa, de outras maneiras. Então, eu acho que tem essas características assim do mundo antigo, do mundo contemporâneo e dos tipos de religiosidades e artes que são produzidos em cada período histórico, né? Eu acho que sim. Eu estava pensando agora que a estrutura da obra de arte meio que ajuda tipo, por que a gente fala em arte e religião como mais próximas do que outras, enfim, outros aspectos da vida humana, né? Que a obra de arte tem uma estrutura simbólica, ela é forma e conteúdo, assim, meio que independentemente do conteúdo e da forma. Qualquer obra de arte, exceto talvez uma coisa muito conceitual, cumpre esses requisitos, assim. E talvez seja uma oportunidade, assim, que a gente tem hoje em dia de exercitar essa capacidade simbólica fora de uma estrutura religiosa. Então tem as obras de arte. Sim, mas eu penso também, viu, Maria, não sei o que tu pensa disso, tem um aspecto dessa experiência de símbolos que é meio que rompido nas experiências místicas, né? Que ele não... Tanto que tu não... Mesmo os símbolos ali parecem como sendo... Na descrição das experiências espirituais mais profundas, mesmo os símbolos parecem
inadequados, né? Assim, então tu tem mistério e incompreensão. Então tu tenta dizer isso, representar simbolicamente, viver assim, mas mesmo isso parece como sendo insuficiente, eu acho, não sei. Eu acho que sim. Aí acho que a questão dos símbolos fica mais como uma estrutura psíquica, né? Que a gente tende a aplicar sobre as coisas, mas aí digamos assim, um estado de consciência mais ou menos normal, mesmo que não seja normal hoje em dia necessariamente. Mariana, tu acha que essas experiências que as pessoas têm, religiosas, espirituais, elas são experiências de algo real? Tu diria isso? Acho que sim. Talvez eu tenha dificuldade de definir real, mas sim. Tá bom. Então tá, vamos... Só uma curiosidade, eu queria saber, já que tu é da área da artes, aí, queria ver como é que tu... Mas enfim, a gente continua semana que vem, tá? O Alexandre vai apresentar o trabalho dele. E deixa eu só desligar aqui. E a